Vamos falar sobre a diferença entre distração e redirecionamento da atenção das crianças? No vídeo em que eu falo sobre a validação dos sentimentos, sobre a importância da validação dos sentimentos, ali já trato a questão da distração, que ela deve ser evitada a qualquer custo, porque é um recurso que parece simples, que parece bom, mas que não é efetivo e não é honesto, não é sincero com a criança. Então, se a criança tem uma emoção, que está atravessando uma emoção forte, por exemplo, de saudade da mãe, você pode distraí-la e fazê-la olhar para 1.500 coisas, ou você pode acolher e validar essa emoção. Porque isso, de novo, vou repetir, traz para ela uma sensação de segurança, traz para ela uma sensação de poder pessoal, de que ela sabe o que ela está sentindo e que ela tem direito de sentir. E se o contrário acontece, de você ficar distraindo a criança o tempo todo, que isso começa realmente muito cedo e muitas vezes vai ao longo de toda uma vida e resulta em um padrão, que a autora aqui do livro diz, um padrão vitalício de repressão de sentimentos como tristeza, medo, dor, angústia, e que é comum a muitos adultos, Adultos que reprimem essas emoções como se elas fossem emoções não válidas, não permitidas. Mas enfim, quando uma criança atravessa uma emoção muito forte, é possível que você, depois de validar todo o contexto, de reconhecer o que ela está sentindo, de transpor em palavras, observar e deixar que o tempo dê conta daquela situação, porque na verdade é através do tempo que a criança passa pela emoção. Então, depois que isso passa, realmente, ela pode ter a sua atenção redirecionada. Redirecionar bom, agora me parece que você está bem. Podemos ir brincar? Isso é um redirecionamento, não é uma distração, porque ela já atravessou. E tem outros contextos de redirecionamento que eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre digo isso, que as crianças estão em fase de exploração em toda a sua primeira infância. Tudo que ela faz tem um fundo de investigação, como se fosse ali um grande cientista, que o tempo todo tem uma curiosidade latente. Então, quando uma criança está explorando determinado ponto, Vou dar um exemplo bem prático mesmo. Uma criança que fica abre e fecha a porta, abre e fecha a porta, abre e fecha a porta, 500 vezes ela abre e fecha a porta. E você então ali entende que é necessário colocar um limite. De fato, ela pode machucar o dedinho, então é importante realmente colocar um limite. Mas antes de pôr o limite, observa qual é a investigação que ela faz ali. Ela tem uma exploração de abrir e fechar, porque esse movimento para ela deve ser muito significativo, deve trazer um conhecimento sobre a física desse objeto que ela abre e fecha, deve trazer para ela um conhecimento sobre a ação e a reação, ela age e uma porta gigante move, traz uma sensação de força. Então isso tudo que eu estou listando, e que tem muitas outras coisas que podem ser listadas, pode mobilizar o educador e inclusive a família também a redirecionar para que ela possa abrir e fechar outras coisas, para que ela possa deslizar outros objetos. Então ali sim, você pode colocar o limite, até deve, mas não pode perder de vista o que ela está querendo fazer. Inclusive você pode dizer isso para ela: nossa, percebo que é muito bom abrir e fechar essa porta, que forte você é, você tem muita força mesmo para arrastar essa porta de lá para cá, Que legal que você está fazendo. Mas vamos abrir e fechar uma outra coisa? Se você pode fazer isso imediatamente, ok. Muito bom. É que nem sempre a gente tem outra coisa para que ela possa abrir e fechar. Mas aquilo pode ficar para você como uma mensagem importante do que você pode fazer depois. Mas, se você não tem o que fazer, não adianta levar essa criança a se distrair com outras coisas. Ah, olha aqui o caminhãozinho, olha aqui a boneca, olha aqui o que nós vamos poder fazer. Sai da porta, porque ela sai momentaneamente da porta, mas daqui a pouco ela volta. Porque se ela foi distraída, ela vai se distrair, de fato, mas em algum tempo ela vai se lembrar daquilo que ela estava fazendo antes. E muito possivelmente ela volta. Então ali, se ela, vou dar aí uma possibilidade de solução, se realmente ela não sai da porta, é melhor você parar de falar e se colocar na frente da porta. Esse é um ponto que pode ser útil, porque a criança percebe a sua linguagem corporal. Coloque-se na frente da porta com o teu corpo, não fala mais nada. E ali você fica com naturalidade. Ela vai poder, ela mesma, redirecionar a ação dela quando ela perceber que está sendo impedida de abrir e fechar a porta.
né? Esse é só um exemplo, gente, e outros tantos existem. Quando, por exemplo, acontece uma situação em que a criança pega uma cola, você deu um pote de cola para tua criança, colar papéis, e ela pega o tubinho de cola e espreme ele inteirinho e derruba toda a cola. Né? E a gente logo percebendo isso faz perguntas, mas por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? Olha, estragou toda a cola, olha a bagunça que fez. Né? Essas perguntas, elas não têm resposta, porque a criança não teve intenção de estragar toda a cola. Muito possivelmente ela teve a intenção de perceber a ação dela em relação àquele objeto. Se ela aperta tudo aquilo, aquilo sai e faz uma meleca e cai tudo, sai daquele tubo e cai no papel. Essa exploração, para ela, tem muito mais sentido do que usar a cola convencionalmente. Então, isso traz notícias para o educador das intervenções necessárias. Talvez essa criança não esteja preparada ainda para usar esse tubo de cola. Apresentar a cola de uma outra maneira pode ser uma solução. Mas não adianta perguntar para ela o porquê fez. É muito melhor você validar e reconhecer o que ela fez e dizer: puxa, percebi que você gostou muito de apertar esse tubo, mas a cola não é para ser usada dessa maneira. Nós podemos apertar outras coisas para sair a meleca, mas não a cola. Então eu não estou dizendo da gente ser permissivo, da gente deixar a criança fazer o que ela quer, mas é entender que por trás de uma ação da criança tem uma investigação acontecendo. A criança pequena é assim. Por trás de toda a ação dela tem uma investigação. As crianças, às vezes, em casa, pegam potes de pomada, pegam uma pomadinha de assadura e se meleca inteira, meleca as coisas. Atrás daquela ação, daquela arte, daquela bagunça, tem uma necessidade de explorar conteúdos. Então, se ela está se melecando toda, passando pomada de assadura por todo o corpo, ela está recebendo aí uma possibilidade de você, numa próxima oportunidade, oferecer uma tinta para ela se melecar, uma tinta de farinha, uma tinta de meleca, enfim, que seja. Né? Ou um banho mais melecado, um banho com sabão, com texturas ali. É só um convite que ela faz. Você, claro, vai dar o limite, porque criança não é para pegar a pomada de assadura e fazer o que quer. Você vai dizer para ela: não pode, meu bem, pomada de assadura não é para isso. Pomada de assadura é para passar no bumbum, mas tem outra coisa que a gente pode passar no corpinho. Vou passar um creme no seu corpo, vou fazer uma massagem com você com esse creme. Isso é uma sugestão do que pode ser feito para redirecionar a criança naquilo que ela fazia de até inadequado. Né? Então, o redirecionamento serve a dois pontos. Quando uma criança atravessa uma emoção muito forte e ela, então, é convidada para um redirecionamento após atravessar, e outro quando ela está fazendo alguma coisa que não deve, que não pode, que não é hora, mas que você percebe aí uma investigação e propõe em outro momento um redirecionamento, uma outra atividade em que ela possa explorar aquele mesmo desejo. Então, vou fazer a leitura aqui de um pequeno trecho em que a autora conta sobre a diferença entre distração e o redirecionamento. Enquanto a distração corta o contato da criança com o que está fazendo ou sentindo e substitui por outra sensação ou atividade, o redirecionamento reconhece os sentimentos ou a energia da criança e a ajudam a encontrar uma atividade relacionada mais aceitável. Então é isso. Fica aqui essa mensagem para finalizar esse conteúdo e eu espero ter sido útil para vocês. Um beijo.